Bom, nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história. Que história seria essa? A história dos moradores do bairro dos Marcelinos. E esse local aqui nós podemos definir como o início. Então esse pontilhão que está aqui atrás é a nossa entrada ali para uma história que nós vivemos. Temos aqui a nossa família, uma parte da família que trouxe nesse momento algumas lembranças. E a gente queria falar um pouquinho dessas lembranças que para nós ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque a memória ela vai sempre manter viva a nossa história. Embora o local esteja assim totalmente diferente de tudo aquilo que nós vivenciamos, mas a memória ela está viva e a gente queria, através desse trabalho, demonstrar e expressar a importância da memória, da recordação, que também faz parte da nossa história. E a parte da nossa família que hoje está aqui, ela vem representar um pouquinho de cada história particular. Então nós temos aqui a família do seu Damásio Bueno de Camargo e da dona Elmira Maria Joaquina, que são os moradores ícones do bairro dos Marcelinos. Então nós temos aqui uma parte da família, a família é bem maior, mas aqui está uma parte representando a família toda. Então nós temos aqui tios, os filhos do casal, ícone do bairro dos Marcelinos. Nós temos aqui os netos, nós temos aqui bisnetos. E o que a gente queria fazer nessa memória, nessa história, é lembrar um pouquinho de algo que foi precioso para nós, que foi as vivências que nós tivemos neste local. E aqui conosco está o nosso primo, o Efraim, bisneto do casal, dos avós. Temos aqui a dona Ziza Maria, filha dos ícones dessa história. Temos lá o Josias, um agregado da família. Temos ali a Ariane, uma priminha querida nossa. Agregada também. Temos lá o Rafael, bisneto do casal, fundador do bairro aí, ou representante do bairro, que deu essa pauta da história para nós lembrarmos hoje. Temos ali o Antônio Bueno de Camargo Neto, e filho também do casal Elmiro e Damásio. Temos aqui a Pati, Patrícia, segunda geração. A Ivanda, também uma agregada da família, nossa tia, esposa do Antônio. O João Camilo filho do casal. Marili, neta do casal. Noemi, neta. A Meire, filha do casal, Damásio e Elmira. Essa filha que eu me refiro agora é a dona Euda Maria de Camargo, querida tia. E temos aqui o Ivando, agregado, queridão. Nós na fita. Nós na fita. E a nossa Júlia, a Júlia seria a tataraneta, isso mesmo? Tataraneta do seu Damásio e da dona Elmira. Está aqui representando a 4ª geração dessa família. E esse local aqui, ele é apenas uma parte de tantos outros locais que nós já vivenciamos, presenciamos, recordamos e até nos emocionamos. E a gente queria aqui deixar o nosso agradecimento ao Augusto, a Silvana, o Gustavo, a Rô, tá? Que gentilmente está ali também nos acompanhando, nos alegrando. E o nosso querido e estimado Wilson. Tá? Em nome da família do seu Damásio e da dona Elmira, nós queremos agradecer muito vocês, tá? Por fazer parte desse momento tão especial para nós. Eu gostaria de lembrar também daqueles que fizeram parte, hoje não estão conosco. 3 filhos da dona Elmira e do seu Damásio, a tia Joaquina, que nós carinhosamente chamamos, a minha mãe, dona Onélia, e a minha tia Alice também, que são filhos do casal. Nós tivemos também o meu irmão Nereu, que nesse momento não está aqui, mas também participou conosco desse dia gostoso. E também me lembrar do meu primo, que é o Melk, que também fez parte das gravações desses dias e neste momento não está aqui. E dos demais primos, tios e outros que por um motivo ou outro também não puderam estar conosco hoje.
mas que, sabendo do que está acontecendo hoje, também se sentem com toda certeza, e depois a gente vai relatar toda a história, eu tenho certeza que eles vão se sentir felizes por tudo isso que aconteceu. Ainda que não estão presentes aqui, mas na nossa memória, na nossa lembrança, eles fazem parte também dessa história. A todos vocês que estão aí, ó, atrás das câmeras, e vocês que estão aqui, nosso muito obrigado. Tá bom? Ziza Maria de Camargo. Os pais? Damásio Bueno de Camargo e Elmira Maria Joaquina. E os avós? Antônio Bueno de Camargo e Maria Antônia, do lado do pai. E os bisavós? Marcelino, já não sei. Era Marcelino, já não sabe Marcelina deve ser de sabe, Bueno de Camargo também, né? Mas isso já não tenho muita certeza. A senhora nasceu aqui? Nasci aqui. A origem do nome do bairro, como que se deu essa família, O que a senhora conta para nós? Eu acredito que através do meu bisavô que se deu a família. Mas eu não conheci o meu bisavô. E a senhora lembra se tinha bastante casa aqui, se tinha bastante família que habitavam aqui na época? Eu acho que umas 10. Umas 10. Umas 10. Umas 10 famílias? É. Vocês lembram o nome dessa família? Dessas famílias? O nome sim, o sobrenome não. Leocádio do Amaral. de Amaral. A esposa Placidina não sei de que. Dona Placidina não sei de que é. E Fulgêncio Bueno de Camargo, a esposa Esther, que deve ser de Camargo também, e João Felipe do Amaral. Hã? João Felipe do Amaral. E a esposa Idalina também deve ser do Amaral. Daí Laureano Bueno de Camargo e Maria, Dona Maria. E os primeiros ainda lá, Cassimiro e a esposa Olívia, que deve ser Camargo também, que era Camargo. O esposo dela não sei. Leonardo Veiga e a Dona Paula, a esposa dele. E a Dona Francinha, que não pode esquecer dela, e a avó Generosa, que não era avó. Escuta também baixinho. Francisco Camargo e a esposa Railda Veiga, Camargo Veiga. O Tacílio Veiga e a esposa Saturnina do Amaral. Quantos já que foi? Acho que já dá. Eu digo para ele chegar. Se você lembrar, mais alguém pode falar? O Hélio. Hã? O Hélio Veiga. O Hélio Veiga e a esposa Eide. E Eduardo Veiga.
Vardo Veiga, Adalto Veiga, Maria Maria Joaquina. Joaquina, a esposa. O do Vardo Veiga, a esposa é Placidina. Aí tinha o Luiz Belo e a esposa era Marcília da Silva. Elmiro da Silva. Esse que é o Manuel da Silva. Esse que é o famoso? É o famoso. Viro louco? Viro louco. E a esposa, deixa eu lembrar o nome. Malvina. Malvina. Não sei de que também. Fernando Manuel da Silva e a esposa Floriza. Joaquim Manuel da Silva e a esposa Lucídia. E Eurico Manuel da Silva e a esposa Benedita. Benedita. A mulher dele. Benedita. E os seus irmãos? Antônio Bueno de Camargo e a esposa, mas não morou lá, mas eu vou dizer. A Ivanda. Ivanda Fonseca. Bueno, né? Bueno Fonseca. Bueno de Camargo. E eu devia começar lá de cima. Pode ajudar, gente. Pode ajudar. Delícia Maria Camargo, o esposo Isídio Santana Martins. Onélia Bueno de Camargo e o esposo Pedro Rodrigues da Silva. E Maria Joaquina Camargo, o esposo Adalto Veiga. E aí eu tenho que se apresentar, já está meu nome aí. Se apresenta? E eu, Ziza Maria de Camargo. E daí a Hilda Maria de Camargo, o esposo Horaci Pires Camargo. Horaci Pires Camargo. Daí que vem João Camilo Bueno de Camargo, a esposa, ai meu Deus, Antônia de Lourdes Macedo Camargo. Essa é a família toda. Então conta para nós o que a senhora lembra, né, da onde que era a casa de vocês em relação à igreja ali. Onde que era a localização? Então eu lembro da primeira casa que era depois do riozinho. Depois que é em frente, depois foi mais, depois a gente tinha fomos morar na casa bem de frente da igreja. Então, e já tinha igreja nessa época? Já tinha? Já tinha igreja lá na frente. E daí os filhos, uns 3, daí moraram lá também, lá por perto da igreja, que foi a Onélia, a Alice e a Maria Joaquina. Moraram lá por perto da igreja também. Era lá a minha mãe, né, que tomava conta da igreja, e daí eu digo Nhô Locádio, que pregava lá na igreja, que foi os primeiros, né, que eu lembro, né. Aí os outros lá, que era a família do João, e do João Camargo, né. Nós dizia João Locádio. Nós dizíamos João do Locádio, que era filho do Locádio. E daí também tudo ajudava, né, lá a família da Dona Esther de família, da Dona Saturnina e família, família era pequena naquele tempo. E lá Railda, aí era tudo lá na igreja. E vinha pessoal de fora, seminaristas, pastores? Vinha, pastor que eu lembro,
né, que eu conheci, era o reverendo Felipe Manuel de Campos, né? Felipe Manuel de Campos. Aí, Do Piauí, vinha do Piauí, pregava ali. do Piauí que vinha. E daí de Itapeva, o reverendo Lázaro Lopes de Arruda, e tinha o evangelista Marcos Lopes de Arruda. Isso era tudo que vinha de fora, né? E tinha o Gentil Toledo Silva, esse eu não sei bem, mas parece. E O Gentil acho que vinha do Piauí também, né? era do Piauí. Piauí também. Os Reverendo outros João de Almeida. o reverendo João de Almeida, Eli Cheque. Elicheque, O último acho que foi o Eli Cheque, né? Elicheque. Seu Jairo, seu Jairo ele visitou lá como ele era estudante, era. O evangelista. Hã? Evangelista, né? Não, ele não estava estudando, não era que ele estava estudando, seminarista? O reverendo Jairo, seminarista, e o seu Uriel Antunes de Moura, que também visitava lá. Pastor Silas Couto também E vinha bastante gente na igreja? vinha bastante gente, enchia de gente. No comecinho quando podia fazer quermesse, saía as quermesse lá, bem que a gente era bem pequeno ainda, sabe? Daí que foi, né, parando. Tinha as quermesse que parecia muita gente, né? Que vinha gente das Correias lá, visitar lá também. Um que né? visitava muito lá também era o seu Eurico Monteiro. Seu Eurico Monteiro também Sempre frequentava. Ele frequentava a igreja. Frequentava também e ajudava, né? Seu Eurico Monteiro. E tinha também o tio Joaquim, que morava lá em frente. Depois nós moramos. Tio Joaquim, que era irmão do meu pai. A mulher dele era Carolina, Também ajudava na que igreja. ele ajudava também. Aí a nossa igreja lá tinha a SAF, né? Que as mulheres trabalhavam, né? E então o meu tio Joaquim, a minha tia pegava sempre o serviço na SAF como zeladora, mas a realidade era o tio que ajudava, né? Era ele que limpava lá por volta da igreja, era ele ia abrir a igreja de manhã, varrer lá a igreja, tudo é ele que fazia. E nessa época já tinha a igreja católica? Não, a igreja católica veio bem depois. Não sei quanto tempo, mas foi bem depois que veio a igreja católica. E o que a senhora lembra do bairro de Itaoca? Já existia? Existia, mas eu não conhecemos muito Itaoca. A gente não ia muito lá na Itaoca. Eu realmente... Conhecia alguma das meninas que iam lá em casa, depois do culto, nós ficávamos tudo junto na frente da igreja lá. O bairro do Barreiro, vocês já tinham? Já tinha também. Bairro do Barreiro, quando tinha festinha de Natal, a gente ia no Natal lá na igreja do Barreiro. Mas também nós fazia, também na nossa igreja, a gente fazia a festa de Natal também. E a empresa Orsa ali, que é Esguário, né? Osguário, Já tinha? Já tinha. Só que era pasta. Chamava a pasta, né? Mas não sei se já foi, era os guari, a gente chamava de pasta, não sei. Essa parte não sei. O nome da firma era Esguário.
Vários. O pessoal que chamava de pasta. Esse nome passa. Pasta por causa do que trabalhava com isso. Né? E aqui, como que o pessoal vivia? Como que era a economia deles? O que eles faziam para... Era lavoura. Lavoura de quê? No começo era milho, feijão, arroz, amendoim, batata doce, mandioca. Era isso. Mais alguma coisa, não lembro de que mais que a gente plantava. Aí mais pra frente foi tomate. Depois passou Minha mãe mais. plantou algodão. Algodão também. Eu lembro desse episódio porque eu lograva a mãe, ia colher algodão, você escondia debaixo do pé de algodão. Por isso que eu lembro. E o que a senhora lembra da infância da senhora? Na Como que era a infância. infância de vocês? E eu lembro que a gente brincava bastante, fazia brinquedo de barro, fazia assim panelinha de barro, fazia fogãozinho de barro, fazia boneca de barro. A gente fazia, tinha um cipó, tinha um matinho lá perto de casa, tinha um cipó lá, a gente fazia balançava no cipó. No mijolo velho, nós brincava também no mijolo, um tanto sentava aqui na frente da cabeça, e outro dentro do... E daí nós segurava na bica, que não tinha água, aí a gente descia e subia. Andava muito a cavalo, a gente tinha um cavalo branco, e o nome do cavalo era Soneira. E a gente ia buscar o cavalo no pasto e às vezes, e daí para vir a cavalo, às vezes a gente puxava longe o cavalo para daí subir um barranquinho para montar, que se nós viesse puxando, a gente chegava pertinho da casa, mas nós ia a pé puxando para daí conseguir subir nele e vinha a cavalo. E a senhora lembra de alguma amigo da época? Tinha a Isa era amiga, tinha Olívia, tinha Alcidina, tinha Sofia, tinha Loila, tinha Elza, tinha... Lembra mais de alguma de ajuda? A Laíde, eu não podia esquecer da Laíde, que era muito amiga. A Laíde, Geni, Pracidina, Alcidina, as tias dele, a Nenê, a Aini, tudo era amiga. Daí a sua mãe, a tia Neta, tudo era amiga. Nós derrubemos na... E a escola, como que era a escola? Vocês iam para a escola? Ia para a escola era pertinho lá de casa, então a gente ia na escola, a hora do recreio, vinha tomar lanche em casa, que era bem pertinho, né? E eram quantos alunos, mais ou menos? Acho que no começo, acho que tinha uns 20 alunos, né? Acho que mais. Mas será? Mas sempre ia trabalhar cedo, vinha 10 horas, ia para a escola, saía 3 horas, voltava para a roça outra vez. Aí vinha de tarde. Tinha também isso. Mas a gente era trabalhador naquele tempo. A gente tirava a tarefa, Fazia de conta, né? E a professora morava aqui mesmo ou vinha de fora? Vinha de Itapeva. Não, as primeiras morava em casa. Eu só ia final da semana que eles iam para Itapeva. E daí na segunda-feira voltava. A senhora lembra de alguma? Da dona Ludovina, da dona Emília, da dona Vivi, para aí, Maria de Jesus. Aí tinha Terezinha, tinha a Gilda. Terezinha tinha 3.
Neide. Neide, é mesmo, tinha 3 Terezinha. Tereza Mandu, Tereza Silveira e Tereza Sturte. É 3 Tereza que tinha. E tinha a Consane ainda. Quem? A Consane. Ah, é. A Consane era Tereza também. É? Era, Tereza Consane. É. Tinha a Tereza Consane também. Então, é que eu já lembro no momento. E como que vocês foram embora daqui? Por que vocês foram embora? Ah, porque daí o negócio de lavoura começou a fracassar, né? E daí as irmãs casaram, já foram tudo, cada um foram para o seu canto, né? Que eu fui embora para longe, para o Barreiro. Aí os irmãos também já começaram a trabalhar fora, né? Trabalhar fora. E daí então ficou só eu, só eu de resto. Só eu que fiquei em casa e daí eu também fui embora trabalhar fora. E daí ficou só o meu pai e a minha mãe. E já eram de idade, já meio doente, né? Já não tinha muita saúde. Então foi que daí a gente foi tudo embora. A senhora não casou? Não. Conta que teve namorado. Hã? Conta que teve namorado. Esse não precisa contar. Vê que tá gravando? Pode falar. Aí vocês foram embora para onde? Para Itapeva. Para Itapeva? Para Itapeva. E foram morar onde lá? A gente foi primeiro morar na Vila Gomes, embaixo. Depois que a gente mudou lá para Vila Nova. Agora hoje eu moro na Vila Nova. Para quem que o seu Damásio vendeu a propriedade? Para quem? É. Para os Guários. Dr. Cleiton. Cleiton, né? Que falava, né? Só lembre um pouquinho relate um pouquinho sobre os encontros de final de semana da família toda, quando o ministro vinha lá de Itapeva. Aí reunia a família inteira, né? Cada um queria falar mais do que o outro, não é isso? Tinha umas árvores de gabirova, lá pitanga também, lá por perto, aí a gente tudo ficava debaixo, subia nas árvores, chupapitanga, gabirova também, daí a moçada terminou o culto, aí as moçaiadas tudo ia lá atrás das frutas. E era muito bom. E as crianças nós deixávamos embaixo. Né? E tem energia elétrica aqui? Tinha o quê? Energia elétrica? Não era também final da semana, né? Que daí a gente parava de trabalhar na roça e no final da semana a gente ia para o mato cortar lenha. Aí trazia lenha para a semana inteira, porque na semana nós não podíamos sair para lenhar, então trazia para a semana inteira. Então, a luz, no começo era lampiãozinho de querosene. Aí, mais tarde, daí tinha o lampião a gás. E o prato típico que vocês faziam, como que era a comida de vocês? Arroz, feijão, couve, ovo, carne de porco, carne de frango, torresminho, a pele do couro, a pele do porco, era tudo isso, pururuca, era tudo isso. A abóbora, o que mais? Não precisava contar que nós já comentou de abóbora. Então, para a gente encerrar essa fala da senhora, fale para nós o que a senhora mais sente falta. A senhora tem com lembrança, assim, da época daqui? Nossa, muita coisa, mas agora parece que vai acabar tudo essa lembrança, porque depois que eu vi isso aqui, tomara que não apague a que eu tinha, né?
Tomara que não apague. Dos gramadão bonito, das frutas, né? Dos encontros com as colegaiadas, os domingos, né? Que era só domingo que a gente, né, se encontrava, né? Da escola, das colegas de escola também a gente lembra de bastante, né? Das irmãs quando moraram por perto também, das crianças, do sobrinhado pequenininho, né? E daí foram só crescendo, né? Então a gente lembra de tudo, né? De tudo que é bom. A senhora nunca mais tinha voltado para cá? Não, já tinha voltado. Eu acho que eu vim uma vez ou 2 vezes que eu tinha vindo. E já tinha visto assim que estava mudado? Desse jeito não. Desse jeito, quando eu vim, estava todas as coisas no lugar certo. Agora não tem nada no lugar certo mais. Ai, fiquei triste, porque eu queria viver do jeito que deixei. Tá muito diferente, né? Mas a gente sabe que cresceu também, né? Cresceu, né? E diminuiu de um jeito, porque diminuiu, não tem mais família, né? Não tem mais gente morando, né? Mas cresceu, que agora já tem as firmas aí para o povo trabalhar, né? Então, cresceu de um jeito e diminuiu do outro, né? Mas eu não gostei do jeito que ficou. Dona Irda, o nome da senhora completo? Hilda Maria Pires Camargo. O nome dos seus pais? Damásio Bueno Camargo. Elmira Maria Joaquina. Os irmãos? Delícia Maria Martins. Onélia Bueno Camargo Silva. Maria Joaquina Veiga. Ziza Maria Camargo. E eu. E daí o Antônio Bueno Camargo e o João Camilo Bueno Camargo. O esposo? Horaci Pires Camargo. Filhos? Meire, Ruth Meire Pires Camargo. Camargo Oliveira. Esquece o Vando. E a outra, Ivana Pires Camargo e Érica Pires Camargo Silva. Neto? Neto tem da Meire é o Evandro, o Efraim e a Débora.
Da Ivana é Leonardo e Melquisedeque. E da Érica é Lívia Helena e Luan Gabriel. Tem bisneto? Bisneto tem a Júlia, a Luísa e a Helena. Fala um pouquinho pra gente do lugar de onde a gente está. Aqui? É. Eu lembro, não lembro muito bem, mas eu lembro que a gente nasceu, a casa era para lá, do riozinho, e depois que a gente cresceu, o pai fez a casa aqui e a gente mudou aqui. E onde a gente está é o quê? Aqui? Aqui, o que que era? Aqui era o terreiro da casa assim, na frente da casa do pai, ali tinha a igrejinha mais velha, que era ali, depois mudaram aqui. O meu casamento saiu ali e casei na igrejinha aqui. A senhora lembra a data? 14 de junho. É de 69. 69. 69. 69. O que que a senhora lembra de quando a senhora era pequena aqui? O que a senhora tem memórias aqui, lembranças daqui? Lembro só que a gente morava para lá, vinha aqui na escola, depois a gente ficava aqui na frente, brincava com as crianças, depois a gente cresceu mais, a gente se encontrava, saía da igrejinha, se encontrava com as colegas e ficava brincando, jogando bola, batendo peteca aqui na frente. E tinha a Noemi, não está aqui? Que era pequenininha, que eu lembro que eu judiava muito dela. Ela era pequenininha, sabe, mas eu perturbava muito a cabeça dela. Eu não sei como é que ela gosta de mim agora, mas eu perturbava muito. O que eu lembro é assim, que as irmãs moravam tudo aqui perto. A gente ficava sempre visitando eles visitavam a gente. Isso que eu lembro. Por cima, né? Que a gente não lembra muito bem o que... E as famílias que moravam aqui, a senhora lembra de algumas? Morava aqui o Luiz Belo, ali o Miro, que chamam agora Miro Louco, e daí lá era a Aunélia, a Alice, a Joaquina, o Leonardo, o Vardo, filho dele, o Hélio lá em cima. Só desse bairro aqui que eu lembro, assim, que eu tô contando, porque tinha daí o bairro lá para baixo, e tinha o bairro que nós, naquele tempo nós dizia do Escirro ou da Lourençada? Da Lourençada. Era para lá daí o bairrinho deles. E já tinha Itaoca? Tinha. E já tem esse nome? Era, Itaoca mesmo. E como, o que a senhora lembra da época de criança de vocês, da igreja? Eu lembro que a gente vinha aqui na igreja. A gente, quando é criança, é terrível, né? A gente fazia arte, às vezes, na igreja. A gente fazia aquelas cuicas, enquanto aquele tempo era o nosso pastor. O Nhô Locádio estava lá e a gente ficava. Ele fazia, né? O Nhô Locádio parava com o seu irmão e ficava olhando o que estava acontecendo. Nisso a Ziza estava junto, sabe? A Ziza estava junto com nós. Eu lembro isso, daí a gente saía da igreja, começava já com as brincadeiras e descer lá pro rio, brincar. E os cultos eram domingo? Domingo. Só domingo? Só domingo ao meio-dia. Não, daí mais por último tinha quarta-feira também. E esse pessoal que vinha na igreja era de onde? Era lá do Saltinho, lá do... Que a negra, sua mãe morava, lá perto do Pedrão, que eu não sei como é que era, Funil. De lá eles vinham também. Vinha gente aqui do tio Guilherme, vinham também às vezes na igreja. Vinha gente lá da Palmeirinha, o seu Cassiano, a família vinha aqui também na igreja. Eles não vinham muito, porque eles iam para os Correios, mas de vez em quando eles estavam aqui.
Tem mais, mas eu não... Lá da fazenda do seu Eurico Monteiro. É, da fazenda do seu Eurico Monteiro. Nas férias ele vinha parar ali, daí ele vinha também. E os que ficavam lá, né? Ficava É, e tinha também o Martinho, era um morador antigo, sabe? Também ele vinha. Ele morava lá no fundo, para lá. Depois ele se mudou para cá, mas sempre ele vinha no curto. Ele era professor da escola dominical. E a escola? Vocês frequentavam a escola aqui? Uhum. Era aqui mesmo na igrejinha. Você já falou que foi feita uma outra escola, um outro prédio? É, depois puseram este marco aqui, daí passou um tempo, fizeram a escola aqui daí. Daí a escola era aqui. E as professoras? Daqui eu não lembro. Eu lembro as que foi nossa. Que era a Ludovina, a Emília, a dona Emília, para mim a dona Sturt deu aula, a Neide. Daí as outras já deu aula só para minha sobrinhada. Até que série a senhora fez? Eu não fiz a terceira, do tempo antigo, que a terceira não fiz. Agora acho que quase que é o pré das crianças. E o que os pais da senhora morreram aqui? Não, morreram de Itapeva. Então, daí como que a senhora foi embora? Por que a senhora foi embora? Porque daí foram casando, as meninas casaram, moravam aqui, logo foram embora daqui. Daí foi indo todo mundo embora, daí por último ficou a Ziza, que tinha um barzinho ali, sabe? Ela... Era um armazenzinho. Ah, tá certo. Um armazenzinho. Gravando até lá. Tinha um armazenzinho. Só que ela, não sei se ela vendia pinguinha, isso eu não sei. Tô fora disso, não sei como é que... Eu esqueci. E daí, o pai vendeu tudo aqui. Daí foram embora tudo. E com quantos anos? Quantos anos a senhora tinha? Quando eles venderam aqui? É. Ah, eu já era casada, já tinha as crianças. Ah, então a senhora casou primeiro e depois foi embora? É, eu casei aqui, casamento do religioso aqui na igrejinha. E aí a senhora foi morar onde? Eu fui para longe, lá no Barreiro. É, primeiro no bairro dos Pires, que é mais um pouquinho para lá do Barreiro. Agora que eu voltei pro Barreiro. Aí a senhora vinha aqui visitar? Vinha. E eu vim aqui na igreja. E aí seus pais morreram em Itapeva, então? Morreram em Itapeva. Daí depois que o pai foi embora, eu não vim mais, nem na igreja eu não vim mais. E o que a senhora lembra daqui, das lembranças, dos encontros que tinha com a família, do pessoal? Ah, era gostoso. Quando se encontrava todo mundo aqui, a mãe socava canjiquinha, daí ela cozinhava, nós domingo vinha na igreja, daí saía daqui, ela comia canjiquinha com ela, e era uma coisa gostosa. E vocês trabalhavam na roça também? Trabalhava, eu casei, trabalhava. Trabalhava e estudava? Não, daí depois que nós começamos a trabalhar, daí a gente já não tinha jeito mais de estudar, né? Então, só. E qual que era a lavoura, o que vocês cultivavam aqui? Milho, feijão, arroz, batata, mandioca. De tudo que podia plantar, a gente plantava. E já tinha pinos aqui? Não. Depois que o pai vendeu, que eles plantaram pino. Aqui era bonito, era gramadão, tudo aqui, lá. E o que a senhora lembra de Nova Campina? De Nova Campina eu não lembro quase nada. A gente não era muito de sair de casa, né? Então, eu da Campina não lembro muito nada. Nem os seus pais iam para lá? Quase não. Né? Às vezes era difícil eles irem, né? Na Campina, assim. Era só tempo de eleição que... Eu mesmo, naquele tempo, eu era meia não tinha título, mas eu acompanhava, sabe? Eu fazia. E Itapeva? Vocês tinham o hábito de ir?
também era pouco. Era pouco que a gente ia para lá. Depois que o pai foi morar para lá, eu mesmo, daí que eu fui mais para lá. Mas não, E como que vocês iam? Tinha transporte? tinha ônibus. Já era Jode? Não, acho que aquele tempo não era, não lembro como é que era, mas... Transporte? Que era Jode? Não era Jode, não era? Era do Cravinho. Eu também não sei, daí era do Cravinho, não sei como é que era o nome. E tinha linha de ônibus? Tinha. Aqui mesmo na Marcelina, o ponto de ônibus era aqui. E como que vocês faziam as compras? Vocês tinham esse hábito de comprar coisas de fora? A gente comprava na Campina, da Peva. E o que vocês costumavam comprar? Ah, e aquele tempo a gente comprava pouco, porque a gente plantava, né? Então a gente tinha quase de tudo. Café, açúcar e sal, que a gente não podia fazer, então. E as roupas, como que vocês faziam roupa? Como que vocês compravam também? Ah, a gente comprava o tecido e nós mesmos fazíamos nossos vestidos. Daí, ultimamente, a gente ia para Itapeva fazer as compras. E aqui vocês tinham festa, faziam alguma coisa para se divertir? Tinha os Natal da igreja, tinha casamento dos colegas, que daí a gente era convidado, a gente ia. Mas, festa. E os casamentos que tinham era... Como que era... O que eles serviam para comer? Ah, antigamente era o almoço, né? Era almoço que eles serviam. Daí que foi mudando. Passou para sanduíche, bolo. E tinha bolo também ou não existia? Não, bem agora depois que tem, né? Porque antigamente era o almoço mesmo. Era só o almoço. O almoço. Eles casavam no cartão. É, carne de boi que tinha. Picadinho. Antigamente se chamava carne moída, não se chamava picadinho. E eles casavam em Nova Campina? Uhum. E depois era a festa aqui. A festa aqui. Então não tinha energia elétrica, né? Naquele tempo não. Eu mesmo quando casei, quando era solteira, aqui era lampiãozinho de querosene. Daí depois que casei, meu marido tinha trator, aí era lampiãozão de óleo diesel. Era difícil. É, daí depois o pai comprou, né, negócio de lampião a gás. Lá em casa também, daí já nós compramos também, era lampião a gás. Mas no começo era lampiãozão. E como que o bairro aqui foi se acabando? Fora todo mundo vendendo e indo embora, né? Venderam para quem? Eu acho que foi para os Guários mesmo, que todo mundo vendeu. Daí foram indo embora. E a senhora acompanhou a transformação desse lugar? Ah, depois que eu casei, daí eu vinha só os fins de semana aqui. A gente foi já perdendo o contato com o bairro. E o que a senhora lembra de que eram as comidas típicas que faziam aqui? Arroz, feijão, carne de porco. De vez em quando nós comprávamos uma carninha de boi, comia. E o que a senhora acha que a senhora sente mais falta? Falta não, sente saudade. Ah, a gente sente saudade do tempo aqui, né? A gente tinha os pais vivos, os irmãos tudo junto, a sobrinhada tudo aqui também. E a gente sente falta, né? Sinto falta de judiar da Noemi. Ela não tá aqui. Era o que eu mais amava, era judiar dela. Aí quando a senhora foi lá para o Barreiro, a senhora começou a frequentar outra igreja? É, daí era a igreja do Barreiro. Igreja de Barreiro? Presbiteriana mesmo? Era presbiteriana. Depois eu passei para cristã presbiteriana. Aí lá no Barreiro a senhora está até hoje? Tô.
E a senhora sente diferença do jeito que está hoje, né, na vida da senhora hoje para antigamente? Ai, agora porque a gente é doente, não pode fazer nada, né? Antigamente a gente fazia todas as coisas. Mas agora também a gente tá forgado na casa, né? A senhora acha que melhorou? Não. Agora muita coisa a gente perdeu, né? Não melhorou, não. E o que a senhora sentiu quando, né, chegou aqui e viu tudo isso mudado, tudo diferente? Ah, é ruim, né? Muito ruim, porque não vê a sobrinhada brincando por aqui, não vê nada, só pino. Então, a gente sente muito saudade daquele tempo. É bom, né, a gente poder relembrar, né, reviver. Não é que a gente queira voltar no tempo, mas é uma saudade gostosa, né? Que a gente sabe que não volta, mas é bom relembrar, né? Bom relembrar. Uma coisa que eu gosto muito de lembrar desse local aqui, quando a gente vinha na igreja aqui na escola dominical, a igreja era pequena, então acomodava pouca gente. Aí a gente lembra bem certinho algumas pessoas onde elas sentavam, onde elas entravam, subia a escadinha que tem ali atrás, colocava o chapéu. E quando dava o momento de separar os adultos das crianças, tinha um grupinho que ia para o lado direito e outro grupinho que ia para o lado esquerdo. E nós, os netos, acompanhava a avó num grupinho. Então o nosso grupinho era o grupinho da avó. E era o grupinho das meninas, né? Era o grupinho das meninas. Ou às vezes, dependendo da idade, ela reunia aquele grupinho. E a gente ficava desse lado esquerdo ali da igreja, aprendendo aquelas primeiras coisas a respeito da Bíblia. E eu lembro de uma frase, de uma pergunta do Breve Catecismo que ela perguntava: para que fim Deus vos criou? Era essa pergunta. E aí todo domingo que a gente se reunia na escola dominical e a avó, ela tomava a lição. Para que fim Deus vos criou? Para que fim Deus vos criou? E aí a resposta vinha no coro: para a sua própria glória. Então é uma frase que fica, o local que fica, o jeito da separação. A hora que ficavam os adultos aqui na nave da igreja e a hora que as crianças, né, no caso nós, íamos com ela. E basicamente os alunos dela eram os netos, porque era bastante neto. Então já dava uma classe boa. Mas era bom demais a conta. E essas memórias que você tem, Marcele, a respeito desse marco aí? Então, esse marco aqui, ele tem uma história gostosa. Porque ou antes de começar o culto, ou depois que terminava o culto, então aqui era tudo um gramado, lindo, maravilhoso. E aí, enquanto os adultos conversavam, nós crianças brincávamos de mãe de pega-pega. E esse marco aqui, que há uma investigação a ser levantada, porque o marco é um marco. Mas segundo alguns mais moradores também daqui, que tiveram curiosidade de saber, esse marco aqui é um marco que foi colocado aqui para identificar uma linha imaginária do globo. Então esse marco aqui é um marco que vem desde lá de São José dos Campos, passa aqui pelo Vale do Ribeira, passa aqui pelo bairro dos Marcelinos. Então esse marco aqui é um marco que identifica a passagem da linha imaginária do Trópico de Capricórnio. E isso aí eu fiquei sabendo recentemente, que é uma provável, ou seja, é uma hipótese, né? Não tem nada comprovado, mas é algo que a gente pode, inclusive, investigar e levantar. Mas é um marco que traz uma lembrança. Por quê? Vamos brincar agora, ou terminou a igreja, ou não começou ainda. Criançada, vamos lá, Patrícia, vamos lá, Noemi, vamos lá, todo mundo. Quem vai ser mãe? Eu vou ser mãe. Corre, corre, corre. Pique, ninguém me pega mais. Então era essa pedra aqui, esse marco aqui, era essa lembrança da brincadeira. Gostosa. Era o pique. Era o pique, que a gente chamava, o pique, era a pedra. E é uma lembrança gostosa, dentre tantas outras. Tantas outras. Tá dizendo. E a questão dos nascimentos, tia? Como que era? Iam para a cidade ou era aqui mesmo que nasciam as crianças? Como que era? Não, do nosso tempo nascia tudo aqui. Aqui mesmo. Nasciam nas casas? Até o João, eu lembro, nasceu aqui na casa. Quem que era parteira, avó? Era a avó Generosa
E a vozinha, Francinha. E a mulher do seu Laureano. A mulher do seu Laureano já foi do Nereu em diante. Daí foi a Dona Maria. E tinha também a Dona Esther. Era tudo, nascia aqui mesmo. Daí depois que a gente ia pro hospital, mas era aqui Naquela mesmo. época o hospital só tinha Itapeva. Só tinha Itapeva. E aqui ainda era muito difícil condução para levar as mulheres. Então, já ganhava aqui mesmo. E a senhora foi para o Barreiro, daí a senhora continuou trabalhando na roça? Continuei. Criou os filhos na roça, na lavoura? Trabalhei na lavoura. Até se aposentar. Viu na época lá, igual a senhora sempre fala, né, que da cestinha, da meninada, das colegas. E como que eram os namoricos? Era bom demais. Era bom demais quando a gente tinha. Quando a gente tinha um namorico, era muito bom. E como que era o namoro naquela época? Uma mesa aqui no meio, um para lá e outro para cá. Do meu tempo ainda foi assim. E daí como é que fazia? Se interessar? Qual que era a idade? Aí eu me casei com 22 anos. Ah, casou velha já. Velha. Nossa, muito. Naquele tempo era velha. Era tudo casado, né? Naquele tempo era velha. E como que namorava? Assim, como que conhecia, se interessava, daí pedia pro pai? Alguns pediam, outros não. Eu falei, não preciso pedir pro pai, porque quem vai casar é eu. Né? Já era moderna. E onde a senhora conheceu o marido? Eu fui num culto no Barreiro, daí eu vi ele lá, daí a gente, aquele tempo, só trocava olhares de longe. Às vezes tinha aquele que levava o recadinho, ai, fulano, queria namorar com você e tal e tal. Agora o meu não, né, daí a gente... mas esse era o dia que eu tava com as paixões atacadas. Daí eu sentava na janela escutar. O quê? Daí eu fazia isso. Quem saía ver o caminhão passando com o namorado que já da fã? Quem que é? Quem que é o erro? E esse silêncio. Pode falar? Não. A senhora namorou quanto tempo? Acho que se foi um ano. Ai, não lembro bem, mas acho que se foi um ano já. E ele é a família de quem? Ele era família lá dos Pires. Família do Tar Joaquim Pires. Ele eu não cheguei a conhecer, eu conheci os pais dele, que era Uriel e a mãe dele, Cacilda. Mas é isso mesmo, né? Não mete muito no fundo. Eu sou tímida. Sou tímida. Eu não gosto muito de contar os... E a linha do trem passa por aqui, né? Ali. E vocês têm alguma memória ali da linha do trem? Ali não. Eu não lembro de nada dali. O trem era... puxava cimento do... Não sei o que ele... Que era do... Lembro quando estavam abrindo aí, que era tudo de carrocinha, de burro, que Então, a senhora lembra puxava da construção da linha? Lembro. Quando estavam abrindo o corte aqui, eu lembro. E os rebentos da pedra. Da pedra, que nós morava ali. Ali em cima tinha o corte que era com pedra, daí eles... a gente tinha que... A casa nossa era casa veinha de tábua, coberta de tábua, tudo. Então estava muito veinha, daí nós corríamos debaixo do soalho para se esconder das pedras que vinha. Quando eles estouravam, explodiam? Estourava, explodiam lá em cima, daí vinha as pedras lá.
conversando aqui com a Marili. Nome, Marili? Filha de quem? Marili Camargo Gomes da Silva, filha de Onélia Camargo da Silva e Pedro Rodrigues da Silva. Irmãos? Irmãos Nereu, Noemi e Marceli. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Nós estamos relembrando as nossas memórias. Passado. Isso. O que é aqui onde vocês estão hoje? O que era aqui? O que vocês se lembram da época? Aqui à frente da casa da minha avó, que nós sempre estava tudo reunido aqui, dia de domingo. E cada um tinha, que nem eu, acompanhava muito meu pai. E eu gostava muito porque dia de domingo ele me dava um compromisso. Eles carregavam um caminhão de porco e eu estava aprendendo a guiar. O pai deixava eu pegar o caminhão lá na casa do Miro e trazer aqui embaixo que tem um riozinho ali. E eu ficava jogando água no caminhão de porco para refrescar os porcos até eles saírem de viagem. Esse que eu lembro. Qual que é o irmão mais velho? Sou eu. Irmão mais velho, depois quem é? Daí é a Neuri, que faleceu. Daí que é a Noemi. Newton. Não, o Newton. Daí a Noemi. Eu. Daí sou eu. Marili. A caçulinha. Marceli. Vocês nasceram aqui? Foi nascido aqui. Eu fui, né? Eu nasci em Itapeva. Só acho que é ela Porque que... eu sou a única. Descrevam para mim como que era a casa da avó. A casa da avó aqui era muito gostoso. Se unia todo mundo aqui, ficava o dia, sempre era de domingo. E era muito gostoso passar o dia. Porque tempo a gente era tudo novo, eu saí daqui com 16 anos. Então era uma participação muito boa demais. E o que você lembra da época que você viveu aqui? O que mais marcou na sua vida? Aqui nós lutávamos aí com lavoura também, né? E estudava. Estudei aqui na escolinha. Uma escolinha, Ali, né? numa escolinha aqui, depois ali, depois um pouco lá na Itaoca. Eu estudei. Eu fiz só até quarto ano. Quarto ano de mato que eles falam. E lembra de alguma professora? Pior que eu não lembro. Nome assim. E como que era a escola na época? Assim. Tinha merenda na escola? Naquele tempo não tinha. Não tinha merenda. Que período que era? Manhã ou tarde? Eu estudava de cedo até o meio-dia. E tem alguma lembrança da estrada de ferro aqui? Tenho. Meu pai trabalhou nessa estrada de ferro. E nós morávamos ali em cima, ali, que era perto da estrada ali. E aí ficava vendo os movimentos dos maquinários, caminhão e coisa. Quando vocês foram embora daqui? Foi em 74. 74 saímos daqui. 73 para 74. E qual que é o motivo? Meu pai trabalhava nessa firma que era de São Paulo. E daí ele resolveu mudar para Itapeva, porque ele comprava porco na região inteira, e daí lá era um centro para os que criavam porco, vinha oferecer lá. Então, de lá nós saíamos pegar porco para o mato aí. E onde que vocês foram morar lá? Jardim Maringá. Na rua Marília, né? Rua Marília. Rua Marília, número 140, lembro até hoje. Nossa! Aí vocês vinham para cá visitar? Vinha, né? Aí vinha ver a avó. Uns domingos a gente... Nós vinha aqui ver a avó e... Sempre tava, às vezes estava por aí, que o pai passava muito aqui e nós vinha com ele. Lembra as últimas vezes que vocês vieram para cá? Não lembro. Eu lembro uma vez que nós viemos pra cá, já morávamos lá, né? Eu ganhei um relógio, primeiro relógio. Aí, aqui no terreiro da avó, era cheio de gente, né? Vinha gente pro culto e daí ficava todo mundo na avó, né?
Aí eu andava pelo meio do povo, com a mão aqui, né? Com o braço, só para o povo ver meu relógio que eu tinha ganho, no primeiro relógio. Lembro também, quando a gente morava aqui ainda, o meu avô, nosso serviço era que morávamos tudo perto, né? Os primos, tudo da mesma idade. Aí o meu avô fazia eles arrancavam feijão e secava no sol, né? Aí o avô fazia a gente pôr lá no terreiro. Ele falava, vão estender o feijão. A gente saía lá, estender o feijão. Daí ele falava, façam 4 quadras. Aí nós fazíamos lá 4 quadras e deixava uma carreira, né, no meio para poder andar. E à tarde a gente recolhia o feijão. No outro dia colocava o feijão até secar o feijão. Esse era o nosso trabalho. Marili? Bom, o que eu lembro daqui, da casa da avó, é que aqui ele tinha nessas árvores aqui, tinha uma árvore de uva japonesa e tinha um banco de madeira aqui, então aos domingos o povo estava tudo aqui, né? E era gostoso, uns iam lá na Gaviroveira. Então, o domingo em si, o final de semana era muito delicioso, viu? Vir na casa da avó, né? Quem que não gosta de casa de avó, né? Então, são lembranças assim que a gente vai levar para o resto da vida. Lembranças boas, gostosas, né? Marceli? Ai, meu Deus, são emoções. Mas assim, eu acho que o que mais marca mesmo era aquele ajuntamento de casa de vó. Que os filhos têm saudade, os netos que vivenciaram isso têm saudade, os bisnetos, se tivessem tido também essa oportunidade, seria a coisa mais deliciosa do mundo. Então, nessa memória, o que mais marca é aquele ajuntamento da família, porque era além disso tudo que a gente está vendo hoje. Era mais, era aquela coisa gostosa, que lógico, mudou com o tempo, passar do tempo. Olha o espaço hoje como é que é. Mas era muito mais do que aquilo, não era só o espaço, era aquela coisa do ajuntamento gostoso, daquela comunhão, daquela unidade, filhos, netos, genros, noras. Era uma festa. E era simplesmente uma reunião de família. Então era algo assim que marca e que tá presente na memória da gente hoje, até hoje. E vocês se deram conta quando isso se acabou? Eu acredito que o tempo contribui para isso. Mas à medida que as coisas vão mudando pela ordem natural da vida, né? Os nossos avós faleceram, aí já é uma coisa em termos de família que muda um pouco, depois os nossos pais faleceram. E então essas perdas também familiar vai contribuindo. E o tempo. Aí quando a gente revisita o espaço, como a gente está fazendo hoje, aí a gente percebe mais ainda essa questão do aperceber-se dessa mudança que a gente sofreu. E qual que é a sensação de vocês quando, né, se depararam com isso? Porque tem situações que não mudam, né? Igual, por exemplo, você vai numa igreja, a igreja é a mesma, você vai na cidade é a mesma, mas aqui está completamente diferente. Qual que é a sensação que vocês têm? Aqui, quando a hora que nós chegamos aqui, se eu viesse sozinho para localizar o lugar, eu ia passar direto. Quando parou ali, falou, é aqui. Eu ia para todo lado e não identifiquei nada. Depois foi explicando onde é que está a igreja, onde era a casa, aí que veio vindo na memória, mas olha, faz 39 anos que eu saí daqui. E não voltei mais, agora. Agora que você voltou. Marili? Olha, até chegar ali aquela ponte ali, para mim aqui ela estava completinha como era no passado. Apesar da Marceli, olha, vocês vão, né? Mas depois que você atravessa, você vê né? É a realidade, né? Triste sim, porque você não tem mais aquilo. Mas a memória, graças a Deus, ele nos dá essa memória de podermos, né, guardar na memória, né? Esse momento, né? Mas no ensino real ele dá uma tristezinha, né, na gente, né? Noemi? Eu me recuso a pensar, a ficar com essa memória aqui. Eu continuo com a memória lá
dos meus 10 anos que eu morei aqui nesse lugar, né? Então, para mim sempre vai ser o bairro dos Marcelinos, do tempo que eu tinha 10 anos. Só não quero pensar nisso aqui, não. Que os Marcelinos não existem mais. Marceli, fale um pouquinho para a gente encerrar a importância que eu percebi nas suas falas, né, e nas falas de cada um, a questão desse ajuntamento familiar, né, em torno também da igreja, né, desse ajuntamento de pessoas, né, dessa comunidade por si só, e uma questão da oralidade, né, porque nós somos deficitários na memória devido à falta de registro, né? Registro escrito, fotográfico, mas nós temos a oralidade e a importância. Então, esse registro aqui, Wilson, para nós foi importante fazer justamente por causa disso. Quando a gente olha no local, e às vezes que eu passei por aqui, porque eu estou dando aula agora aqui no bairro da Itaoca, então eu tenho passado algumas vezes por aqui. E quando eu via isso daqui e começava a identificar os lugares, eu falei, meu Deus, o espaço é outro, não é aquele espaço mais, entendeu? Então a memória, graças a Deus, você tem aquela memória fotográfica daquele tempo bom. Mas o que precisava? Precisava justamente fazer essa história oral daquilo que foi. Porque hoje o que você vê? Você vê um bairro dos Marcelinos, que não é aquele bairro dos Marcelinos que nós conhecemos. Então o registro disso, apesar de ser a partir da oralidade, mas eu acredito que é para fazer esse resgate daquele tempo como era. O ajuntamento, a gente está aqui com um grupo de familiares. Pena que a gente não pode trazer todo mundo. Eu procurei focar a minha memória hoje naqueles momentos bons. É lógico, quando eu penso na minha mãe, eu penso no meu irmão, não posso nem falar muito, senão eu já começo a chorar aqui. Então, eu nem quero falar na mãe e no irmão. Mas assim, a lembrança boa que era esse lugar, da avó, que também não está conosco, do vô, do pai. Então, aquelas coisas boas que marcaram. Graças a Deus, são muitas lembranças boas. Então, essa lembrança, quando a gente estava andando por aqui hoje, é o que a gente quis registrar. E o que vai ficar registrado é justamente essa história oral daquele tempo que nós vivemos e que, pelo espaço geográfico, nós não temos mais. Está tudo muito mudado. Falar o nome do senhor completo? Antônio Bueno de Camargo Neto, com 2 T. Filho de quem? Damásio Bueno de Camargo e Elmira Maria Joaquina. Logicamente, neto do... Por favor. Era Antônio Bueno de Camargo. O que o senhor conta para nós aqui, nesse lugar que a gente está? O que o senhor lembra? Eu lembro tudo. Eu lembro Nasceu tudo. Aqui? Nasci aqui, ali do lado do rio ali. A casa do meu pai era ali, a primeira casa dele era ali para baixo do lado do rio. Aí nós mudamos para cá. Essa estrada aqui já existia, antes de mim já existia. Aí o esguário abriu uma estrada ali, saía lá na Pasta. Aqui tinha outra estrada que ia para o Mato Drento, né? E a estrada lá da Pasta saía aqui na estrada que vai para Itaoca. E a casa que vocês moravam era do quê? Construída do quê? Madeira. Madeira? Madeira. E quem que morava aqui na época? O senhor lembra as famílias que eram tradicionais aqui? Aqui tinha 4 famílias. Tinha a família Bueno de Camargo, que era do meu pai. Tinha a família do Lourenço Silva. Tinha a família do Nardo Veiga. E tinha a família do seu Locádio. Sejam 4 famílias. E por que aqui chamava bairro dos Marcelinos? Por causa do meu bisavô. Meu bisavô era Antônio Marcelino. E sempre é chamado bairro dos Marcelinos? Sempre foi chamado bairro do Marcelino. O nome do sítio do meu pai aqui era S23. Salmo 23 da Bíblia. Aqui veio um recenseador, não tinha nome o sítio, aí sugeriram esse nome, aí ficou por esse nome, né? S23. Olha que interessante. E o que o senhor lembra da igreja aqui? A igreja ali era uma igrejinha simples, né? Mas muito bem frequentada,
né? Todos os domingos tinha trabalho, né? Sempre vinham os ministros de fora, né? Ali, as famílias se reuniam tudo ali. Nós, no domingo, nós se reunia lá na igreja, depois saía ali na frente da casa do meu pai, ali no gramado, ali no barranco, sentava todo mundo, a moçada ali. Quando nós já era criança, eram as crianças, quando era moçada, já eram os moços, né? E aí nós ficávamos conversando ali. E a Igreja Católica? A Igreja Católica, ela surgiu bem depois, mas eu nunca frequentei lá, né? Nunca fui lá. Mas a Igreja Católica era da família Silva, do Lourenço Silva. É eles que comandavam a Igreja Católica ali. E aqui, a família Bueno de Camargo é a Igreja Presbiteriana aqui. E a família Veiga, ela vinha às vezes, mas muito de vez em quando. E da família do seu Locádio também frequentava a Igreja Presbiteriana. E a escola? A escola era na igreja. Depois, aí a prefeitura fez a casa da escola. Mas eu já não frequentei a escola da prefeitura. Eu frequentava na igreja. Eu só fiz o 3º ano primário. 1º, 2º, 3º. E vocês trabalhavam na roça? Trabalhava na roça. Estava na roça. Nós, desde criancinha, nós já ia para a roça. Aí a gente ia na roça de manhã, voltava 10 horas, ia para a escola, aí saía 3 horas da tarde, voltava para a roça outra vez. Aí vinha, ficava até tarde na roça. E a Itaoca que já tinha? Já existia. Vocês não têm relação nenhuma com? Não, nada a ver. Nada a ver. Barreiro? Barreiro, nós a relação era assim, na festinha de Natal, nós ia no Barreiro, às vezes nós ia nas Correias, aí ia todo aquele povo, todo a pé. Nós ia todo a pé, assistia os trabalhos lá, aí vinha lá 1 hora, 2 horas da manhã, nós vinha todo mundo lá e vinha pra cá. E essa relação, né, desse ajuntamento das pessoas, eles sempre comentam a questão do Natal. Como que era o fim de ano, Natal aqui no bairro? Aí era animado, viu? O pessoal sempre estava animado, né? Com as festas de Natal na igreja, né? Sempre fazia um churrasquinho no final do ano, então era animado, né? E os jovens, como que os jovens se comportavam na época? Como que eles se encontravam, se divertiam? Olha, só conversa. Porque diversão, outra coisa, não tinha nada. A gente se reunia ali no gramado, né? E ficava conversando, né? E os assuntos da semana e essas coisas, né? Não tinha nada de diversão mesmo assim, não tinha nada. E como que o pessoal namorava? Ah, esse era bom. Esse era bom. Aí nós, ali na estrada de ferro ali, tem o trevo ali, tinha um beiralzinho lá, nós se encontrava lá para casa da namoradinha lá, né, e tal. Mas eu namorava na Itaoca, eu namorava na Taboa, né, e eu sempre circulava por aí, né. Essa estrada de ferro, o que o senhor lembra? Ah, eu lembro do tempo da carrocinha, que eles trabalhavam com carroça, né, fazendo a estrada com carroça. Aí ficou um tempo meio parado, aí veio o maquinário. Aí eles terminaram a estrada. Ah, o senhor lembra da construção, então? Lembro da construção. Em que ano que foi, mais ou menos? Não lembro, isso eu não sei. Não lembro. Quando começaram, eu era criança, né? Mas o tempo exato não lembro. E aí o senhor lembra quando veio o trem para cá, começou a passar o trem ou não? Eu lembro, mas eu não estava aqui jamais, né? Já tinha ido embora. Já tinha ido embora daqui. E como o senhor conheceu sua esposa? Ah, esse eu conheci lá em Itapeva. Ah, já estava em Itapeva. Ela é de Dourados. Aí a irmã dela com o cunhado vieram, ele trabalhava na CESP, no tempo da CESP. Aí ela veio, eles moravam em Itapeva. Aí ela veio para cá e nós se conhecemos lá e juntamos os panos. E o
que o senhor lembra aqui da esguário, né, da pasta? A pasta já trabalhava, já, antes quando eu era criança, já começou a trabalhar lá, né? Inclusive eu, quando completei 18 anos, eu fui trabalhar na fábrica lá, né? Só que eu não aguentei o serviço lá, né? Eu trabalhei só 2 meses lá e já saí, né? Já desentendi com o chefe lá e já saí também. E essa estrada que o senhor falou que já existia, né? Já existia. E aquela que foi aberta ali perto da casa da... Então aquela ali ela foi aberta assim, nós era criança ainda, quando eles abriram a estrada ali. Inclusive, essa estrada aqui, dali da frente em diante, eles abriram depois também, porque ela ia do outro lado, sabe? Ela saía lá na pasta, mas ela saía do outro lado. Daí eles, os guardas abriram uma estrada direta ali e abriram essa aqui também. Aí abriram essa aqui primeiro, aí trabalharam um tempo passando por essa estrada aqui, aí abriram ali, daí mudaram para cá. E por que vocês foram embora daqui? Foi embora daqui porque, para falar a verdade, a gente não gostava da lavoura, né? A gente trabalhava na lavoura, mas eu já tinha outros planos, né? Eu tinha outros planos, então aí não tinha campo, aí nós tivemos que sair, né? Inclusive eu queria montar uma olaria aqui, eu fiz até o esplanado, está ali até hoje o esplanado ali, mas não cheguei a completar o plano, né? Aí fui embora para Itapeva e vivo lá até hoje. Faz 50 anos. O nome dos filhos do senhor? Meu filho é Marcelo Fonseca, Patrícia Fonseca e Luiz Antônio Fonseca. E aí o senhor nunca mais voltou para cá? Não, voltar eu voltei, né? Morar não. Morar nunca mais voltei. Aí o senhor vinha passear? Não, eu vinha, né? Quando meu pai estava morando aqui, eu vinha quase toda semana, né? Eu vinha ver ele, né? Porque eu, graças a Deus, sempre gostei de atender ele, né? Então eu sempre vinha aí. E o que mais, vendo, né, do jeito que está hoje, essa transformação, o que mais vem na sua cabeça? É complicado, né? É complicado porque a gente lembra dos gramadão que tinha aí, né? As árvores frutíferas que nós se deliciava aí, né? E hoje vê tudo só floresta, né? Então é bastante complicado, né? E o senhor acompanhou essa transformação? Acompanhei. Sempre eu estava sempre vindo por aqui, né? E eu tinha açougue em Itapeva e eu comprava criação para toda essa região aqui. Então, em Itaoca mesmo, comprava muita criação em Itaoca e eu passava sempre aqui, né? Estava sempre acompanhando. E o que mais, assim, o senhor tem saudade? Acho que porque falta a gente não sente, porque são momentos diferentes. É verdade. Mas a gente tem boas lembranças. Que boas lembranças o senhor tem daqui? Tem boas lembranças, né? Porque a nossa infância foi aqui, né? Então, né, o pessoal, nós tínhamos amizade, graças a Deus, amizade com todo mundo. A gente se reunia aí nos fins de semana, né? E a gente visitava as famílias aí de vez em quando também, né? Então, hoje a gente quando encontra com uma pessoa daquele tempo, né, é tão gostoso, a gente começa a conversar, lembrar isso, aquilo, é muito gostoso, né? E essa lembrança boa que a gente tem, né? E a relação da igreja, né? Então vocês acompanharam essa evolução da igreja, né? Mudou muito? Mudou, né? Mudou bastante, né? Aqui nós já tinha a escola dominical, né? No domingo, culto à noite. E aí a casa ali da igreja estava meio debilitada. Eu com a dona Eide lá da Nova Campina, nós coordenamos tudo a construção da nova igreja, sabe? E eu, de vez em quando, eu vim aqui, né? De vez em quando. Mas sigo até hoje. E é diferente de antigamente para hoje? É um pouco diferente, né? É um pouco diferente.
né? A questão da fé, as pessoas, né, o pessoal sempre comenta que o pessoal vinha a pé para cá, né? O pessoal tinha um esforço maior, né? Parece que é mais fácil o pessoal... Muito maior, inclusive dos pastores, né? Os pastores não vinham, eles não tinham carro, muito poucos que tinham carro. Então o ônibus não passava aqui, o ônibus passava no Santiago, lá do Taquari, e saía lá nos Guardas. Aí quando chegava na sexta-feira, que o pastor vinha pregar no domingo, nós pegávamos um cavalo, né? O que nós ia a cavalo e mais um cavalo puxando, arreado, ia lá no Santiago, esperava o ônibus, chegava, o pastor vinha, pegava o cavalo, vinha, aí vinha, ficava o fim de semana, na segunda-feira de manhã nós levava ele de volta lá para pegar o ônibus para ir embora. E quais são os pastores, seminaristas que o senhor lembra? Eu lembro do Felipe, do Elicheque, do Arruda, e alguns outros aí, mas já não estou lembrado. E das famílias de Nova Campinas, o senhor lembra de qual família? Eu lembro da família dos Moura, né? Seu Elísio Moura, a família dele, né? Um dos filhos dele, até antes dele falecer, ele esteve em casa, ficamos até meia-noite conversando e tudo. E, tem mais a família do Enoque, Vieira, né? Vieira. Então eu lembro dessas famílias mais antigas, né? Das famílias mais antigas. Eu estou muito feliz desse momento que nós estamos passando aqui, né? Dessa lembrança, né? Essa comunhão com vocês tudo aqui, né? O nosso almoço ali, né? Eu fiquei muito contente com isso aí. O nome dos pais do senhor? Damásio Bueno de Camargo e Elmira Maria Joaquina. Os irmãos? Delícia Maria Camargo Martins, Onélia Bueno de Camargo, Ziza Maria de Camargo, Hilda Maria de Camargo e Maria Joaquina de Camargo, Antônio Bueno de Camargo. São esses. O senhor casou? Casei. Quantos filhos? Tenho dois. Dois filhos, quem Dois. são? Maurício Macedo Camargo e Fabrício Macedo Camargo. Esposa. Antônia de Lourdes Macedo Camargo. O que o senhor lembra daqui do Marcelino, seu João? Eu lembro da minha infância, que eu passei aqui até os 20 anos, né? Das brincadeiras de criança, do time de futebol, da cachoeira ali que nós ia nadar quase todo dia, né? E tem energia elétrica naquela época? Não, era tudo no lampião, a querosene ainda. A questão da igreja. O que o senhor lembra da igreja? Como que era? A antiga igreja? Então, a antiga igreja era uma igrejinha pequena, mas reunia bastante gente, né? E naquela época eu era bem pequeno ainda. E nós ia na igreja e ficava doido para terminar logo a igreja, para sair brincar no terreiro da igreja lá, né? E aonde que ficava a casa do senhor? A casa ficava bem em frente à igreja, lá, bem pertinho da igreja. E as famílias que moravam aqui? Então as famílias, era bastante família, na parte de baixo aqui tinha várias famílias e na parte de cima também tinha a turma dos Silva lá, que era o mais velho era o Lourenço Silva. E aqui para baixo o mais velho que era Locádio, o nome dele. Não sei o sobrenome dele, mas era Locádio o nome dele. E da época de mocidade do senhor, de quem que o senhor lembra que andava com vocês por aqui? Então nós tinha vários colegas que tinha aqui. Eu acho que
Acho que quase a metade já morreram, né? Mas tem bastante vivo ainda. E o que vocês faziam para se divertir? Olha, no começo nós vinha na cachoeira ali brincar, depois nós montamos o time de futebol, terminava o culto lá, nós já ia pro campo de futebol, jogar bola, né? E tinha bastante time? Não, era um time só. Um time só? Só um time só. E tinha campeonato aqui também, não? Nós participamos de um campeonato só. E conseguimos chegar em segundo lugar. Conseguimos chegar em segundo lugar no campeonato. Aonde que ficava esse campo? Ficava bem em frente à igreja católica. Em frente? É, bem em frente à igreja. Que é aquela foto, né, que o senhor... Isso. O senhor tem lá. É. E o senhor lembra do nome daquelas pessoas do time que estão na foto? Lembro. Quem são? Então era eu, o Tonhão, tinha Sila, Vando, tinha Cornélio, tinha Paulo, tinha João Moraes, Adonias, Mamed. E tinha mais uns dois lá que eu não consigo lembrar o nome deles, mas tinha mais uns 2 ou 3 que eram. E vocês jogavam futebol no domingo? Era no domingo. Só no domingo? Não era dia de semana, quando a gente não estava por lá de serviço, sempre à tarde nós estávamos lá brincando com as bolas lá. E o que vocês trabalhavam? Nós trabalhávamos na lavoura, Na lavoura? fazia roça, Pai, mãe também? tudo. Tudo trabalhando na lavoura. E tinha festinha aqui na região? Tinha alguma coisa que... Tinha, sempre no Natal nós fazíamos a apresentação na igreja e na igreja católica também saía as festas lá também. E música? Vocês ouviam música? Tinha acesso a... Não, era só rádio, né? Era só rádio que nós escutava aquelas músicas da Rádio Nacional, daqueles tempos, né? Aquelas músicas das duplas caipiras, bem de antigamente, né? Lembra de alguma? Eu lembro, era Zico e Zeca, Liu e Léo, Tonico Tinoco, era um punhado. Né? E quem que tinha rádio aqui? Eu acho que todo mundo tinha rádio. Pilha? A pilha, todo mundo. Era o rádio a pilha, depois tinha que pôr umas antenas, ficava um avarão de um lado, outro puxava uma antena lá para poder pegar, senão não conseguia pegar, né? Aí o pessoal ficava ouvindo rádio? Ficava. O senhor falou sobre o pinheiro, né? Aquele pinheiro ali eu acho que tem mais de 100 anos, porque quando eu nasci ele estava produzindo, depois eu cresci, eu subia lá, tirar a pinha dele, né? E ainda tem ainda? E tem ainda. E essa estrada de ferro, estava construindo na época, o senhor era pequeno? Eu era pequeno, eu estava construindo, ainda nós brincávamos aqui nessa parte aqui. Aqui terminava o aterro, daqui para lá ainda não tinha aterro. Chegava que terminava o aterro. Nós brincávamos que tinha umas vagonetes que pegava a terra lá que era empurrada por gente. E chegava de domingo nós ia brincar com as vagonetes e tinha que empurrar a vagoneta. Eu cheguei a tirar essa unha aqui, que ela imprensou a roda de ferro na linha aqui, arrancou a unha minha fora. E o pessoal que trabalhava na linha era daqui? Tinha uma parte grande que era daqui, outra parte era de fora, né? O senhor não lembra o nome da empresa? Não lembro. Depois, quando foi ver o maquinário, era EMEC o nome da empresa. Quando já era com máquina daí, né? Porque tinha uns acampamentos que o pessoal ficava acampado, né? Tinha. Essa EMEC eles vinham lá de Itapeva todo dia, né? Eles tinham um acampamento mais lá perto de Itapeva. E daí tinha uma turma que parava aqui numa casa aqui embaixo, mas eu vinha um caminhão de Itapeva quase todo dia. O senhor chegou a ver o trem passar aqui ou não? Cheguei a ver. Mas eu já não estava morando mais aqui, só que quando eu vim aqui eu vi o trem passar, né? E por que o senhor foi embora? Aí eu fui mexer plantar lavoura para fora, aí mexer com tomada, depois fui mexer com caminhão, né? Acho que eu saí daqui com 18, 19 anos, eu já saí daqui, já fui embora. Casou com quantos anos? Casei com 33 anos. Mas casou em Itapeva, então? Casei em Itapeva, casei em Itaberá. Ah, em Itaberá. Itaberá. Minha esposa lá de Itaberá. Morou lá ou não? Morei 2 anos só. Só 2 anos morei em Itaberá. Aí voltou para Itapeva. Eu voltei para Itapeva. Aí o senhor continuou vindo para cá na casa do... Sempre, não, logo que daí meus pais já mudaram para Itapeva também, né? Voltaram para lá? Eu voltava. Então veio pouco para cá. Naquela época eu passava sempre aqui, que eu puxava tomate lá da Itaoca, né? O caminhão passava
praticamente todo dia aqui, né? E Itaoca, como que era na época? Na época era um bairrinho bem pequeno lá, agora que está muito grande, né? Mas eu fiz o quarto ano, fiz lá na Itaoca, né? Eu saí daqui de a pé todo dia e ia lá na escola. Fiz até o terceiro ano aqui, depois o quarto ano fiz lá na Itaoca. E a escolinha era onde aqui? A escolinha era na igreja. Na igreja? Na igreja, o tempo que eu estudei era na igreja. Depois que fizeram uma escola, mas daí eu já tinha saído da escola. Quando fizeram a escola nova, né? E o senhor lembra do pessoal que vinha na igreja, do reverendo, seminarista? Eu lembro. Eu conheci bem os pastores bem antigos, era o Gentil, Toledo, e tinha o Felipe, tinha o pastor Eli. Esses que eu lembro bem deles. Então o senhor acompanhou a transformação aqui do bairro? Acompanhei, mais ou menos acompanhei. Foi mudando? Daí já foi todo mundo vendendo aqui, indo embora, ficando pouca gente, até que saiu hoje uma pessoa, saíram, né? Transformou tudo em pino agora, né? E o barreiro ali o senhor conhecia também? Conheci, que eu plantei tomate plantei ali nos Pires, ali pertinho do barreiro, então eu conheci bem o barreiro também. Nova Campina? Nova Campina conheci também, ia muito lá na Nova Campina. E as famílias da Campina, vocês tinham contato? Com algumas pessoas só lá. Eu conheci mais lá dos mais antigos, o Joaquim Cardoso, Antônio Vieira. Essas pessoas que eu tive mais contato com eles. Ali onde é a igreja católica hoje, quem que morava ali perto? Ali era o Miro Silva, né? Chamavam ele de Miro Louco. Ele morava mais perto da igreja, era ele que morava. E quem que eram as famílias que frequentavam a igreja católica? Era tudo da família do Miro, né? Os irmãos dele. Os irmãos, as irmãs dele, os cunhados, tudo frequentava a igreja católica. E ali tinha as festinhas também? Tinha. Acho que parece que era uma vez por ano que fazia festa lá. Aqui o senhor chegou a ver energia elétrica ou não? Não. Quando eu veio a energia elétrica eu já tinha saído daqui. Meus pais também já tinham tudo mudado aqui. E como que vocês tomavam banho? No rio. Nós descia toda tarde, nós descia no rio lá. O banho nosso era 1 hora, 2 horas, nadando no rio lá. E na época do frio? Na época do frio era na bacia, daí nós esquentava a água e era na bacia que tomava banho. E a água que vocês bebiam também era do rio? Era do rio também. Só que nós brincávamos nesse rio e era outro riozinho pequeno que nós pegava água, né? Aí lavar roupa, essas coisas? Era no rio também que lavava. Depois de uns tempos daí que foi encanado a água lá do Arte lá, daí era água encanada, né? Tinha água encanada. Vocês eram de família de quantos irmãos? Nós éramos em 7 irmãos. 7 irmãos? 7 irmãos. E a casa era grande? A casa tinha... Era 3 quartos, 2 salas e uma cozinha. A cozinha era separada da casa. E como que dormia todo esse povo? As irmãs tudo dormiam num quarto só e eu com o Tonhão dormia em outro quarto, né? E o pai e a mãe tinham outro quarto deles que dormiam. E na hora da comida, como é que fazia? Tinha uma mesa lá, todo mundo sentava lá e comia, tudo junto. E cabia todo mundo? Cabia. A maior parte tirava no fogão e saía, cada um pegava a cadeira também e sentava, né? Alguma vez que sentava na mesa, mas a maior parte sentava nas cadeiras. Fogão de lenha? Fogão de lenha. E panelas grandes? Panela grande. Panela de ferro ainda. Naquela época era panela de ferro. E o que vocês acostumavam comer todo dia? Era arroz, feijão, verdura, né? Tinha frango. Mãe sempre tinha os dias certos que ela matava frango, tinha carne de porco, né? Matava porco, punhava nas latas com banha, depois ia comendo de pouco a pouco até. Quando terminava ele já matava outro porco, né? Pra mistura, o que eles falavam, antigamente mistura, né? E como que era a rotina de vocês? Que hora que vocês acordavam? Nós acordávamos bem cedo, o tempo que era de lavoura, acordava bem cedo e já ia para a roça, né? Daí, quando era... Você plantava a roça, depois tinha um tempo para você carpir, depois chegava a época do carpir, daí era apurado de novo. Você tinha que levantar todo dia cedinho, né? E nesse intervalo daí tinha
A gente levantava mais tarde, às vezes nem ia trabalhar, ficava mais fazendo alguma coisa por roda da casa só, né? E como que vocês acordavam? Rapaz, era a mãe que chamava nós lá. A mãe que ia lá e E ela gritava. acordava como? Acordava sozinha? Tinha algum... Ela acordava sozinha. Um dia vocês acordava, quando ela ia chamar nós, já estava o café pronto, ou virado feijão com ovo frito. Comia cedinho, nós comia para ir para a roça. Daí ia chegando à tarde, como é que vocês faziam? Vocês dormiam cedo também? Dormia cedo também. Vinha, ia pro rio, tomava banho, voltava, mais ou menos 8 horas, já estava todo mundo agarrando na cama já. E aqui muito escuro? Aí era escuro. Tinha época que não tinha lua, era muito escuro demais. E assim, vocês não tinham medo, não tinha... Não tinha. Era acostumado já, né? O senhor lembra da... Eu conheço de foto a história. O senhor lembra exatamente desse cenário aqui, da linha do trem e as bicicletas que o senhor e o seu irmão ficavam posicionados aqui para as moças apreciarem? Lembro, mais ou menos. Tô com a memória meio curta nessa parte aí, mas alguma coisa a gente lembra ainda. Era verdade essa história que nossas mães contavam? É, mais ou menos isso mesmo. Nós sempre parávamos as bicicletas aqui, esperava as moças virem lá, às vezes, da igreja, tava aí pra cima, e daí nós descia pra baixo batendo papo aí. O ponto de encontro era na linha do trem? Era na linha do trem. Às vezes era ali naquela cachoeira ali, nós tínhamos um bote ali, às vezes nós descia todo mundo lá, andava de bote lá. Com as moças lá. E o senhor lembra de alguém da época? Esses colegas do senhor? Lembro. Ou dessas moças? Lembro. Tinha umas moças, o nome dela, tinha um era Laíde, outro era Luísa, tinha a Neuza, tinha os rapazes, tinha eu, tinha o Tonhão, outro era Silas, o nome dele, tinha Juari, tinha várias pessoas. E é muito movimentado aqui essa rua? Era bem, de domingo era bem movimentado. Nós descia lá na cachoeira, às vezes ponhava as moças no bote e daí levava bem no meio do rio lá, começava a chacoalhar o bote, né, para ver as moças gritar lá. Daí eles gritavam que... Mas nunca aconteceu nada, não cheguei a derrubar eles dentro d'água, não. E tinha, na época o pessoal tinha bastante carro? Não, aqui não existia carro. Aqui eu acho que é só a turma dos dois Chirva lá que tinha um carro só, se não me engano. Lá. Eu acho que era um F100, parece. Depois de passar do tempo, daí nós compramos uma Rural, a Aero Willis, naquela época. E na época, assim, vocês falaram que ouviam rádio, né? Televisão vocês não conheciam? Não. Na época não, só rádio. Quando que foi a primeira vez que você ouviu uma televisão? Rapaz, nem lembro. Ouvi lá em Itapeva, mas nem lembro quando foi a primeira vez. Ô tio, e o que o senhor gostava de ouvir no rádio? Era o futebol, era... Era as músicas caipira e de domingo era futebol, né? Futebol que nós escutava, tinha naquela época o tal de Fiore Gilhote, que narrava o jogo, né? E aqui pertencia a Itapeva, né? Aqui em Itapeva. E como que era assim, a questão política? Vocês vinha o pessoal aqui, o pessoal da política? Vinha todo o tempo da eleição, a turma estava aí pedindo voto e prometendo uma coisa, outra. Até agora é desse jeito, né? É só o tempo da eleição que a gente vê cara deles, não mudou nada. E como que era o contato de vocês com a questão da política, por exemplo, do governo, do Brasil? Vocês ouviam, tinham rumores de alguma coisa? Naquela época o pai gostava muito de assistir aquela Tarde de Voz do Brasil, ele tinha, só que nós nem prestava atenção nisso, né? Nós naquela época não ligava por política, nem prestava atenção. E aqui não tinha nenhuma interferência, nada? Não. E na época da ditadura, vocês ouviram alguma coisa? Rapaz, eu lembro muito mais quando falavam. Não cheguei não tenho nem lembrança disso aí. Eu só lembro que eu era muito pequeno, passou uma caminhonete do Tarde Alfredo Vieira aí na época de eleição, e ele entregou para nós umas fotonas desse tamanho que da Tarde Ivete Vargas.
E eu achei muito bonita a cor, peguei um punhadão daqueles. Era a Ivete Vargas, acho que era filha do Getúlio Vargas, essa Ivete Vargas. Só disso que eu lembro da época da eleição, daquela época. E o que o senhor mais lembra daquela época assim que vem na memória? Ah, eu lembro só das brincadeiras nossas aí, com as colegadas, que nós brincávamos muito, às vezes brigava, mas outro dia estava tudo do mesmo jeito, voltava tudo na boa e nunca ninguém guardou mágoa de ninguém. Mas era difícil também nós brigar, mas era brincadeira só, brincava demais. E aqui vocês não tinham acesso a brinquedo? Como vocês brincavam, criançada? Ah, nós brincávamos, mas era a brincadeira nossa, mas era no rio só brincar, nadar no rio. Outras brincadeiras eram difíceis. O tempo que nós tínhamos era no rio que nós estávamos. Praticamente nós temos, acho que uns 80% de peixe, né, porque era só no rio que nós ficávamos brincando. E essas bicicletas eram compradas de Itapeva? É Itapeva. Aí vocês iam para Itapeva, não? Ia. Eu acho que umas 2 vezes eu ia de bicicleta lá em Itapeva e eu voltava de bicicleta. Era aquelas tarde Monarca, a marca da bicicleta. Era quase uma motocicleta naquela época? É, aquela época. Tem uma bicicleta, era ter uma motocicleta. É. E lá em Itapeva, o que o senhor lembra dessa época de moço do senhor que o senhor ia para lá? A Itapeva eu ia mais só para fazer alguma coisinha e ia voltar, eu quase não tinha acesso para ir passeio, e Itapeva não tinha. O senhor lembra de lá que o senhor ia? Olha, eu lembro só de ir fazer compra lá. Aonde fazer compra? Eu fazia compra nós comprávamos nas lojas lá e comprávamos num tal de armazém do Toninho Cavani, que tinha lá. Tinha vários armazéns, depois o primeiro supermercado também acho que o primeiro supermercado foi do Cícero Marques, parece que ele montou lá e nós comprávamos muito lá também. Raul Militão, não? O Raul Militão também nós compramos várias vezes lá. Tinha um armazém bem numa esquina lá, né? E o dinheiro naquela época, vocês utilizavam muito dinheiro ou não? Ah, era pouco também, né? Porque dinheiro era só fim de ano que a gente via dinheiro que vendia as lavouras, pai vendia porco, essas coisas, né? Então aqui da própria terra vocês tinham subsistência? Nós comprávamos muito pouca coisa, né? Porque plantava de tudo aqui, né? Nós tínhamos plantado de tudo. E o senhor vê a diferença hoje, por exemplo, né, com a juventude de hoje e com a juventude de antigamente? Ah, já é muito diferente, né? Muito diferente. A gente vê pelos filhos da gente, né, que é completamente diferente, né? O seu filho, por exemplo, jamais se pendurou no cipó e se jogou no Não, rio? nunca, não. Ali em cima tinha uma grota bem grande assim, daí nós pegávamos o cipó, cortávamos o cipó, nós se pendurávamos o cipó, quase atravessava do outro lado lá, né? Se escapasse de lá, era um abraço. E se fosse hoje, por exemplo, o senhor aceitaria, por exemplo, viver aqui de novo, dessa forma, desse jeito? Ah, se eu fosse novo, eu gostaria de viver outra vez. Gostaria de viver, o que eu vivi, eu gostaria de viver de novo. A lembrança é boa. É, muito boa. O seu de agora? É? E o seu de agora? O de agora a gente já não tem muita esperança mais, já está no fim já está terminando a existência da gente, né? A questão da tecnologia hoje, o senhor acha que é uma coisa boa? Sabendo usar é uma coisa muito boa, né? Só que o modo de usar que está meio difícil, né? A tecnologia é muito... Nós somos dependentes, né? Somos. É. Então não tem como a gente... Hoje é impossível, né? Em tudo que o serviço vai fazer, o serviço que eu faço hoje mesmo, eu tenho que fazer tudo sempre pelo celular, né? Então a gente depende muito da tecnologia, mas a juventude mesmo que às vezes não sabe muito bem usar a tecnologia, né? Às vezes
é uma coisa muito boa, mas às vezes atrás também as coisas meio difíceis também para a gente entender, né? E quando o senhor percebeu que tudo aqui tinha acabado? Né? Quando o senhor percebeu que não morava mais ninguém aqui, né? Que foi vendido, tem pinos no lugar, o que passou pela cabeça do senhor? A gente passa muita coisa, mas é coisa coisa natural, né? Porque as pessoas no sítio fica difícil sobreviver, todo mundo vai ter que sair, é uma coisa que eu acho que é meio natural, né? Então a gente pensa, mas também aceita porque é uma coisa natural. É quase todo lugar, né? Que a turma do sítio, quase todo mundo foi embora, né? Para a cidade, né? O que o senhor vai, para a gente encerrar, o que o senhor vai guardar daqui? O que o senhor vai levar para o resto da vida do senhor, a memória daqui, desse local? As lembranças que a gente teve enquanto a gente morou aqui, que foi muito boa demais, né? E agora recordando tudo isso, né? Recordando tudo o que a gente passou. É isso que a gente vai guardar na memória. O que mais marcava, tio? Um exemplo. O que mais marcava? Daqui tudo que o senhor viveu de bom. Eu acho que as brincadeiras da gente, né? Andar de cavalo, correr, disputar corrida com os outros aí, a cavalo, de bicicleta, o time de futebol que nós tínhamos aí. Isso é a coisa mais legal que a gente vai guardar na memória, né? Eu acho que o mais importante, né, a gente ter essa noção que o tempo não volta, né? E outra coisa, todos os amigos meus que nós tivemos aqui, né, tivemos amizade pro resto da vida, nunca tivemos encrenca com ninguém, né, nunca tivemos inimizade com ninguém, né. É uma coisa também muito boa, né, porque naquela época, às vezes, alguns caçavam encrenca com o outro, né, mas aqui no bairrinho nosso, os amigos nossos aí, não teve isso, né, foi tudo. E o senhor tem contato com alguém que era daquela época? Hoje em dia tem contato com um só. Um que até ele casou com uma sobrinha, minha sobrinha, esse a gente tem contato com ele, mas os outros já tudo, os que não morreram estão longe, estão morando longe, a gente não tem contato mais.